Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós, por isso estamos alegres. Esse Deus maravilhoso, Deus poderoso. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui falando da importância, de andarmos em santidade com a palavra do Senhor, já que Ele perdoou os nossos pecados, desde o momento que a gente reconhece Ele como único e suficiente Salvador, e nós reconhecemos o nosso pecado diante dele, ele, nos perdoa. Só que ele também sempre deixa, uma palavra para que a gente tenha entendimento da importância de não pecar mais, Que quantas pessoas que acham que basta ser aceitar Jesus, como único e suficiente Salvador e que já está bom, Pode continuar a vida de qualquer maneira e não é assim, A gente tem entendimento, lendo a palavra do Senhor, que nós precisamos a cada dia, nos corrigirmos, pedirmos ao Espírito Santo que nos dê discernimento do certo e do errado, e para isso só buscando na palavra, que é a palavra que vai nos instruir nesse mundo. Já que o mundo se encontra perdido, nós não podemos andar perdido em meio ao mundo. Nós temos a palavra do Senhor para nos dar direção. Eu quero ler apenas um versículo que se encontra em João, capítulo 8, versículo 11, que diz assim, ó, e ela disse, ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais, Essa é uma palavra, que foi aquele momento em que Jesus chega em um local e tem um pessoal ali condenando aquela mulher, eles iam apedrejar, porque a pegaram em adultério, O nosso Senhor Jesus chega ali naquele local e aí perguntam a ele, e ele fala, ele começa a escrever no chão e de repente ele vira para cada um daqueles ali e fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, E aí aqueles que estavam a julgando foi saindo um por um, até não ficar mais ninguém. Então Jesus vira para ela e pergunta, onde estão os que te julgavam? E ela diz, não tem ninguém. Aí ele vai e fala, se não tem ninguém que te julga, eu também não te condeno, Principalmente o condenar, que julgar eles já tinham querido julgar ela. Mas já que não tem ninguém para condenar ela à morte, o nosso Senhor Jesus também não a condenou. Só que deu um recado a ela, vai e não peques mais. Isso aí tem que servir para a nossa vida também. Nós temos que ter um entendimento que desde o momento que a gente reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, todos os nossos pecados são perdoados. Não tem mais quem nos condenar, O inimigo não irá mais nos condenar à morte, que não tem como, Aquilo ali já foi quebrado, pois o nosso Senhor nos aceitou, e nos remiu de nossos pecados. Só que aí ele deixa um recado, que é o vai e não peques mais, que esse é o mais importante, Nós já fomos perdoados, mas não podemos continuar no pecado, Quantas pessoas que entram na casa do Senhor, reconhecem Jesus, mas acha que tem que continuar a mesma vida, mesma vida que tinha antes, bebendo, mentindo, traindo, se prostituindo, falando mentiras, julgando os outros, São tudo coisas que um cristão, uma pessoa que foi perdoada pelo nosso Senhor Jesus, não pode mais viver, Isso daí tem que sair da vida dessa pessoa, É ir e não pecar mais. Vai ter hora que pode acontecer de termos um pecado? Pode acontecer sim, com certeza, mas não podemos viver naquilo ali. O que é viver no pecado? É você saber que aquilo ali é errado e permanecer fazendo. Você pode fazer uma, duas, o Espírito Santo te cobra, você vai lá, pede ele ajuda e se corrige. É o que nós precisamos fazer todos os dias. Não pense que a vida de um cristão é fácil, que não é, porque ele vive uma batalha contra o mundo, uma batalha espiritual e uma batalha contra ele mesmo. O que é uma batalha principalmente contra ele? É aquelas coisas que ele tem vontade de fazer, mas ele sabe que é errado e ele fica lutando contra ele mesmo.
Às vezes as pessoas olham e falam assim, fulano tem uma vida tão tranquila, né? Ele é tão em paz, não faz as coisas erradas, mas não sabe como ele está por dentro, né? Brigando com ele mesmo. E muitas das vezes a luta que nós travamos contra nós mesmos é a mais difícil. Porque contra outras pessoas é mais fácil, né? Às vezes até contra o inimigo é mais fácil, mas contra a gente mesmo, né? A gente ir ali reconhecer nosso erro, colocar diante de Deus e lutar contra a gente mesmo não é fácil, não é para qualquer um. Mas para isso nós temos a ajuda do Espírito Santo, né? Ele deixou aqui para ser o nosso auxiliador, nosso consolador, né? Vai ter vezes que a gente vai estar brigando contra a gente mesmo e a gente vai ficar triste e decepcionado porque falhamos em alguma coisa. Mas aí é a hora que o Espírito Santo entra, né? Ele já está dentro de nós e ele toca em nosso coração e diz, né? O Espírito de Deus está contigo. Então é possível você passar por isso daí, você vai conseguir. E como conseguir ter essa fé, esse entendimento? Nós temos que estar buscando as Escrituras o tempo todo. Nós temos que estar ouvindo pregações, nós temos que ir à casa de Deus, sim, né? Nós temos que ter uma casa para dizer, né, que lá a gente congrega. Temos que fazer isso, não como religiosidade, né? Ah, eu vou, sento lá e saio de lá e continuo a mesma vida. Não, a gente vai e a cada dia somos transformados, né, pela união dos irmãos ali, por sentir, né, aquela presença maravilhosa naquele local, assim como nós temos que sentir a presença do Espírito Santo em cada local que nós estivermos, que seja dentro do carro, dentro de casa, nós temos que sentir essa presença porque ele se faz presente, ele está dentro de nós, né? Se ele está dentro de nós, ele tem que estar presente em qualquer local. Mas quando vamos à casa do Senhor, que nos unimos com os nossos irmãos com o mesmo propósito de adorar a Deus, a gente sente algo diferente, né? É uma grandeza do poder de Deus maior do que você sozinho. Por isso a importância de vivermos em união, né? E termos uma casa para congregarmos, termos um pastor sobre a nossa vida para muitas das vezes nos ajudar, sim, orando, né? Intercedendo pela gente. Todos nós precisamos. É essa mensagem de hoje, que a gente, né, não se esqueça de andarmos em santidade no caminho do Senhor, que possamos se lembrar que fomos perdoados, mas que o Senhor também nos diz, né, vai e não peques mais, para que a gente não permaneça, né, de pecado em pecado, né, caindo todos os dias. Não. Chega uma hora que a gente tem que saber se desviar das pedras que o inimigo coloca em nosso caminho. No início ele coloca, a gente cai, dali a pouco você já só tropeça, daqui a pouco você já consegue se desviar. Por que somos bons? Não, porque temos o Espírito Santo de Deus que nos dá direção, né? E não tem como a gente permanecer caindo em um pecado toda a vida, se nós queremos andar em conformidade com a palavra do Senhor, tendo entendimento que Ele é o Todo-Poderoso, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pensamos ou imaginamos, né? Então, se ele tem todos esses poderes, o que seria, né, coisas que são tão pequenas para ele, que às vezes para nós é grande, mas para ele é minúsculo. Por isso nós temos que colocar nas mãos dele, mostrar para ele as nossas fraquezas. Se tiver algo que não estivermos conseguindo, temos que dobrar o nosso joelho e apresentar diante de Deus. Falar, Senhor, não estou conseguindo isso, me ajuda. Ele vai olhar o seu coração, vendo que você realmente quer mudança e pode ter certeza que ele irá te transformar de dentro para fora. É uma mudança rápida? Depende. Tem pessoas que conseguem mudar algo de um dia para a noite. Outras pessoas às vezes levam um ano, né? Em cada uma, o Espírito Santo trabalha de um jeito e em cada uma Deus quer mostrar algo. Tem gente que precisa ser transformado rápido, porque senão morre com aquilo ali. Outros Deus quer ensinar algo, então leva mais tempo. Então essa é a mensagem de hoje. Que Deus os abençoe, né? Se tiver alguém aí que ainda não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, até ouve as pregações, talvez vai à igreja, mas nunca reconheceu, nunca levantou suas mãos, faça isso o mais rápido possível. Faça enquanto há tempo,
Chegará uma hora para muitos que não terá tempo. Se não for com a vinda de Jesus, será com a morte, que essa daí pode ter certeza que veio, né, para todos que estão de 100 anos aí para trás. A maioria, né, é difícil você ver uma pessoa que chegou a 100 anos. Então, quem nasceu há 100 anos aí, a maioria já partiram. Então, querendo ou não, Jesus já voltou para eles, né? Aqueles que aceitaram Jesus serão aceitos no céu. O que não aceitar, infelizmente, não poderão alcançar o céu. Mas nós, se estamos ouvindo essa mensagem, é porque ainda há tempo. É tempo de se corrigir, é tempo de caminhar o caminho de Cristo. Essa é a mensagem de hoje, que Deus os abençoe. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de sermos perdoados pelo Senhor, mas também de irmos e não pecarmos mais. Lhe peço que o Senhor abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os guarde, os proteja e os oriente, Senhor, para que eles venham entender da importância de andar em santidade em seu caminho. Lhe peço que abençoe a cada um, os guarda e os proteja. Em nome de Jesus, amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.